data brokers são hackeados ou todos os seus dados pertencem a nós. Vocês lembram dessa referência aqui? All your base are belong to us. Essa é para quem é dos primórdios da internet, esse meme. Mas então assim, pessoal, o que é um data broker? São empresas que coletam e vendem nossos dados. E se vocês não sabiam que isso existe, porque, enfim, vocês seguem o canal Teclas, só por causa do conteúdo descontraído que nós fazemos, no mundo da tecnologia, existem empresas que lidam com a coleta e venda dos seus dados para outras pessoas. Esse é o modelo de negócio dessas empresas. Isso aqui é basicamente baseado nessa matéria do 404 Media, de novo, né? Eu gosto bastante das coisas que eles têm trazido e também porque eu sempre tenho coisas a mais para desenvolver em cima disso. Mas em resumo, tá? Milhares de aplicativos mobile estavam coletando quantidades imensas de dados, principalmente hábitos de navegação e localização, e nós ficamos sabendo disso porque uma companhia chamada Grave Analytics foi hackeada. O resumo da história é esse. Milhares de aplicativos de Android, e daí eles listam alguns. Eles têm a lista Candy Crush, Tinder, MyFitness, aplicativos aqueles de cuidar ciclo menstrual, aplicativo de oração religiosa, todo esse tipo de coisa. Eles estavam coletando esses dados e mandando para essas empresas que coletam e vendem os nossos dados, ok? Uma dessas empresas, Grave Analytics, foi hackeada. O grupo responsável pelo vazamento, né, o grupo de criminosos que foi responsável pelo vazamento e roubo desses dados, liberou uma amostra grátis, que é geralmente o que eles fazem, de 1.5 GB de dados, que daí foram analisados pelos repórteres, né? E depois de um tempo, a postagem sumiu e se especula que a empresa que foi hackeada tenha pago o resgate dos dados, tá? Então, assim, por algum motivo, eles retiraram esses dados da venda dos sites, então se acha que foi feita algum tipo de negociação, né, com a empresa e tal, para que esses dados sumissem. Mas enfim, eles devem estar rolando, deve estar na mão de alguém deve ter esses dados aí ainda. Que nem eu disse, aplicativos de encontro, jogos, aplicativos de saúde, aplicativos religiosos, todos coletavam esses dados. Mas provavelmente, e aí que vem a reviravolta da história, indiretamente. Como assim? Quando procuradas para comentário pelos repórteres, essas empresas, a maioria delas, né, principalmente as que são maiores e que lidam bem com essa questão de dados porque elas têm o cu na mão porque já ocorreu esse tipo de vazamento, porque elas querem lidar com LGPD, essas coisas, elas foram bem categóricas em dizer, olha, esse tipo de dado a gente não coleta, a gente não vende, ou a gente vende esses dados aqui bem específicos, tá, no nosso termo de uso, essas aqui são as parcerias que a gente tem. Então eles deixaram claro a princípio, não foi a gente. Só que daí o repórter da 404 Media, ele explica, eu sei que não foi vocês. Porque aparentemente, pelo formato dos dados, tá? Pega um esquema, as agências de distribuição de propaganda dentro dos aplicativos que coletam esses dados. Então, em resumo, quando tu abre o teu app que vai te dizer lá quantas repetições tu tem que fazer, aqueles app de assim, quantas repetições de cada exercício tu tem que fazer, faça academia em casa. Aparece uma propagandinha ali em cima, né? Essas redes de propaganda usam o teu IP, que a gente já falou sobre isso, né? Lembra quando a gente estava falando que disseram, o Red Note pega dados importantíssimos seus, como o seu IP e como os seus hábitos de navegação. É basicamente isso que essas redes de propaganda conseguem, o seu IP e seus hábitos de navegação, mas também elas têm outras coisas, se vocês pensarem, como por exemplo, se eu estou acessando o aplicativo de academia todo dia às 18 da tarde, o que eles sabem? Esse cara faz exercício às 18 da tarde, né? Às 6 da tarde, é isso que eu queria dizer. Se a gente acessa o aplicativo que me diz os cânticos da minha religião em tal horário, eles sabem que eu pratico essa religião nesse horário, né? Então, na realidade, o perfilamento de usuários e a localização de usuários, ele é bem completo, só com esse tipo de acesso de propaganda que dá pra gente fazer. E daí o artigo, ele explica, infelizmente, esse artigo da 404 Media, ele tá fechado agora para assinantes. Eu tinha conseguido ler ele antes agora, mas ele tá fechado para assinantes. Eu vou procurar depois se eu consigo uma versão em outro veículo que explique isso. Mas eles explicam que as propagandas funcionam num sistema que se chama RTB, ou Real Time Bidding, ou em português, leilão em tempo real,
que em resumo é que eles usam o perfil dos usuários que estão mexendo nos aplicativos, mais um leilão de palavras-chave do que as propagandas querem mostrar, para decidir quais propagandas que vão ser mais eficientes ou vão converter melhor para mostrar no teu aplicativo. Se vocês não sabem, isso é basicamente a maneira como o YouTube funciona. Ele vende as propagandas que vocês estão vendo no vídeo, os banners, as coisas que aparecem antes, para empresas que dizem assim, eu quero pessoas que têm o hábito de consumir conteúdo de tecnologia, conteúdo de política, às vezes conteúdo de política de esquerda, sabe? Pessoas que gostam de joguinho, não sei o quê, e daí a gente compra a palavra-chave, sei lá, comunismo para o conteúdo de política, e a nossa propaganda vai aparecer quando tiver um conteúdo de política que tem a ver com a palavra comunismo, por exemplo. Isso é como o pessoal imagina, né? E tem algumas provas olhando a transparência das plataformas que o Brasil Paralelo faz para comprar um monte de propaganda antes de vídeos de canais de esquerda, né? Não sei, me digam se vocês estão vendo o vídeo do Brasil Paralelo. Só que assim, essas empresas que fazem esse tipo de processo, aparentemente usam esses dados que elas guardam sobre os usuários para vender propaganda também como dados que elas vendem para outras empresas que são data brokers. Então é basicamente assim, a pessoa que sabe o meu perfil de cabeludo, de metaleiro, de comunista, todas essas coisas, e sabe o tipo de propaganda que gostaria de mostrar para mim, pega esses perfis, junta com a minha localização, junta com o meu IP, junta com os hábitos de navegação que tem e faz uns pacotes. Ela pode até... Eles dizem, não, é tudo anonimizado, né? É super anônimo. É uma pessoa em Porto Alegre que é metaleiro, comunista, tem um canal do YouTube, se chama Teclas, é tudo anonimizado. E essas aqui são as localizações que as pessoas têm, juntam num pacotinho e vendem para outras empresas que agregam esses dados para vender para outras empresas, para usar para outras coisas. E o pessoal imagina que essa Gravy Analytics faz isso. Ela compra de agências de marketing que colocam dentro dos aplicativos esses dados, ok? E usa principalmente dados de geolocalização para eles. Então, só para explicar o esquema inteiro, a gente usa os aplicativos, que eles não estão roubando nossos dados a princípio. Você abre lá o aplicativo de encontros. Aí aparece uma propagandinha. Essa propaganda tá aprendendo teus hábitos de navegação, tá pegando o teu endereço de IP, logo a tua localização. Aí essas agências começam a construir um perfil sobre ti, sobre o teu dispositivo, né? Sobre os endereços que tu acessa com que dispositivo, localizações. Aí eles juntam esse pacotinho e vendem para uma empresa que usa esses dados para outra coisa. Só que daí o que é interessante é que esse tipo de dado mais refinado, ele está disponível para vários tipos de compradores, desde empresas até governos. Como, por exemplo, né, para quem tem pânico de China, o governo da China. Então isso é um argumento que o pessoal falou muito, inclusive a gente tocou um pouco quando a gente estava falando do Xiaohongshu e do banimento do TikTok, é que assim, se a preocupação é que o TikTok e as redes chinesas e todo tipo de aplicativo que não são controlados pelos Estados Unidos tem uma política de usar nossos dados para fins espúrios, será que não deveria haver uma preocupação em regulamentar e impedir que acontecesse esse tipo de venda desses dados que já são coletados por milhares de aplicativos no ecossistema Android e iOS para governos e para empresas? Será que a preocupação de vocês em realmente banir esses aplicativos, não querer que os estadunidenses acessem esses aplicativos, é uma preocupação de segurança nacional? Óbvio que não é, entendeu? Então eu queria trazer isso depois, porque além de ser uma coisa que, enfim, vai contra essa narrativa de segurança nacional dos Estados Unidos, eu acho que é diferente, né? A narrativa é da mesma maneira que a China não quer que cidadãos do seu país acessem informações mediadas por redes sociais que estão fora do seu país. É o que os Estados Unidos quer agora. Ele quer ter um maior controle das suas redes sociais, das suas informações. É uma coisa que tem mais a ver com soberania nacional. Agora, segurança nacional não parece ser o motivo real, porque senão eles estariam prestando atenção nisso, ok? E outra coisa que eu queria chamar a atenção para vocês é que esse tipo de modelo de negócio, se vocês pegassem e descrevessem ele há uns 20 anos atrás, ele seria comparado a malware, né? Vírus, para falar para o pessoal que é menos técnico, ou spyware, né? Mas hoje é apenas a maneira padrão de se ganhar dinheiro na internet para a maioria das empresas. E daí o que eu quero que vocês notem é que essa é a internet que, não vou dizer nós mesmos fizemos, mas assim, na real, nós mesmos fizemos. Nós, trabalhadores de TI, que além de trabalhar para construir a infraestrutura da internet nos nossos empregos, né?
também trabalhamos colocando conteúdo, convivemos aqui dentro, essa foi a internet que no modelo que a gente está se organizando como sociedade apareceu. E eu quero que vocês reflitam sobre isso, porque é o que eu sempre tento chamar a atenção para vocês. Se tem muito medo que a China seja uma terra autoritária de vigilância digital, eu não quero discutir isso agora, porque talvez a gente possa achar várias evidências de que sim, várias coisas que estão erradas lá, várias coisas que são repressivas do governo. Mas o que me interessa mais é entender por que aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, na Europa, nós criamos esse capitalismo de vigilância que é muito mais eficiente, inclusive, em sugar todos os nossos dados e descobrir todas essas coisas e usar isso para as coisas mais nefastas. A gente ainda nem falou assim do que poderia acontecer com esses dados, mas vocês podem ficar imaginando como é que a gente criou isso, baseado na maneira como a gente se organiza. E daí a gente tem que fazer aquele exercício, né, para explicar para os liberais. O marxismo, o que é? O marxismo é um gigante exercício de follow the money, tá ligado? Follow the money. Siga onde está o dinheiro. Tu fica pensando assim, por que os aplicativos precisam incluir aquelas propagandas ali? Porque precisa ganhar dinheiro com o aplicativo e o modelo de negócios que é muito, muito, muito superior é dar o aplicativo de graça e colocar propaganda e depois cobrar para tirar as propagandas. Beleza. Por que as propagandas elas fazem o tracking dos usuários? Porque para vender propaganda melhor a gente precisa fazer um perfil do usuário, a gente precisa descobrir todas essas informações. Beleza. Por que daí essas empresas vendem para os data brokers? Porque eles têm todos esses dados que depois que eles usam para mostrar propaganda não servem para nada e eles têm muito valor para alguém que consegue fazer isso para usar para os... beleza, tá. E por que a legislação não chegou ao momento de regulamentar isso, ou porque não consegue chegar? Exatamente porque tem muita gente ganhando dinheiro em cima disso. É a maneira como a gente trabalha. E daí eu digo que a gente construiu isso porque sim, a gente trabalha todo dia, quem trabalha com TI, quem trabalha desenvolvendo a internet, criando produtos que tem que atuar dentro dessa lógica. Se a gente quisesse fazer um produto que não atua nessa lógica, o que ia acontecer? O teu chefe ia dizer, não, mas não é esse o produto que a gente queria construir. Como é que a gente vai ganhar dinheiro? E daí, digamos que tu faz uma empresa que quer atuar fora dessa lógica. O que pode acontecer com a tua empresa? Ela não vai ganhar tanto dinheiro quanto a outra que está atuando nessa lógica e daí ela vai quebrar. E daí, no mundo, vão existir muito mais empresas que estão agindo de maneira antiética e seguindo essa lógica de ganhar dinheiro a qualquer custo do que as empresas boazinhas que poderiam não seguir essa lógica. Tá? Então, eu quero sempre que a gente tente conectar, seguir esse dinheiro, né? Conectar todas essas coisas para tentar chegar à raiz do problema e perceber que a raiz, na realidade, ela não é técnica, entendeu? A raiz, ela tem a ver com a maneira como a gente organiza o trabalho, como a gente produz valor nessa sociedade. Melo disse, é tudo culpa nossa. É meio que exatamente o contrário do que eu queria dizer. Não é tudo culpa nossa. Mas é responsabilidade nossa tentar consertar isso. Tá? Eu acho que é responsabilidade nossa tentar consertar isso e eu acho que a gente tem que tentar consertar isso politicamente. O Pablo Bervengar falou um treco certo que eu talvez não tenha deixado muito claro aqui. Os metadados é que são o pulo do gato. Cruzando esses dados, tu encontra quem tu quiser e sabe que hábitos das pessoas que nem seus familiares sabem. Isso é uma coisa que eu tô sempre falando aqui, mas pra gente pegar no contexto desse artigo aqui específico. Notem que essas propagandas dentro de aplicativos, na realidade, elas pegam muito poucos, entre aspas, dados nossos. Elas pegam os nossos acessos no aplicativo, a nossa localização, que é extrapolada por meio de onde a gente está conectando, né? E meio que só isso. E daí se fala muito que esses são metadados, ou seja, meta é como se fosse, né, a palavra para o prefixo para descrição, eles são dados que descrevem os dados. Então não é a tua conversa, não é o que tu fez dentro do aplicativo, sabe? Não é quem tu é, não é uma foto tua, porém, com essas informações que a gente tá sempre falando, aquela coisa do tipo assim, né? Imagina que o seu amigo cometeu um crime à meia-noite e à meia-noite e seu amigo te ligou. Será que precisa ser muito inteligente para pensar que talvez você esteja implicado no crime? Entendeu? Não, ele me ligou para falar de Roblox, sabe? É isso. Então, os metadados, eles não são os dados, porém, eles apontam muito forte e dizem, eu acho que foi isso que aconteceu. E, obviamente, com uma quantidade muito grande, com estatística, com esse tipo de análises, tu pode transformar isso em coisas que vão descrever hábitos, que vão descrever coisas que são úteis. O Smallville PodBR disse, a culpa não é nossa, a gente só pavimentou essa estrada, certo? Não, então, olha só, eu acho que isso é interessante, eu não tô tentando fazer o argumento da pessoa, do nazista que fala assim, eu só estava seguindo ordens. Não é meio isso que eu tô dizendo, porque o problema do capitalismo é que ele não é um sistema que te pergunta todo dia. Hoje você quer jogar em qual modo? Você quer jogar no modo capitalismo ou você quer jogar no modo comunismo? Entendeu? Então,
o que acaba acontecendo é que assim, eu posso escolher trabalhar num emprego que tá fora da lógica do capitalismo. Tu vai até dizer assim, mas tem pessoas que trabalham em ONGs, tem pessoas, sabe, que estão tentando fazer avanço científico, tentando fazer essas coisas. O próprio trabalho que eu tô tentando fazer aqui, mesmo que eu tente tirar uma graninha aqui e tal, tecnicamente não é a maneira mais eficiente de eu gastar meu tempo se eu quisesse ganhar muita grana, sabe? Eu poderia estar tentando ganhar muito dinheiro, eu poderia estar virando coach, eu poderia estar tentando criar golpe de criptomoeda e tal, tudo isso. Mas as pessoas elas precisam ganhar dinheiro, elas precisam trabalhar dentro do capitalismo, elas acordam capitalista todo dia, né? Todo dia vai dormir capitalista, todo dia acorda capitalista. E na média da sociedade, a sociedade vai estar sempre produzindo coisas e reproduzindo os meios de vida para que a gente continue dentro desse próprio sistema. O sistema quer se auto-perpetuar. Porque é isso que eu estou dizendo. Se todas as empresas fossem boazinhas, beleza, o mundo só ia ter produtos bonzinhos e éticos. Mas uma empresa que não é boazinha e ganha mais dinheiro que as outras, quebra as outras. E daí todo mundo tem que começar a tomar práticas cada vez mais antiéticas, tem que ficar na linha da ética ali para tentar tirar o máximo de lucro, até porque a competição entre as empresas ela funciona desse jeito, sabe? Então o que eu estou tentando dizer é que o trabalhador precisa trabalhar. O trabalhador não escolhe necessariamente no que ele está trabalhando. A gente não escolhe construir o mundo do jeito que ele é. A gente precisa construir o mundo do jeito que ele é porque a gente precisa trabalhar todo dia. Porém, nadar contra essa corrente, ser anticapitalista e pensar no mundo melhor e pensar em como a gente chega lá construindo a revolução é a solução que eu estou mostrando para vocês. Não é fácil, mas enfim, eu espero que não tenha enrolado muito aqui.